Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de agosto de 2020. A relação entre pais e filhos no isolamento da pandemia, parte 1. A pandemia do novo coronavírus impôs o isolamento social para parte da população mundial. Como consequência, pais e filhos passaram a ficar mais tempo juntos em casa, numa rotina que aproximou homens do cuidado das crianças. Houve aumento de passeios com bebês e participação na vida escolar. É o que diz uma pesquisa feita durante a pandemia pelo setor de estatísticas do governo do Reino Unido. Um outro levantamento com 1.019 pais pela ONG Canadian Health Foundation mostrou que também no Canadá o confinamento fez 60% deles se aproximarem mais dos filhos em casa. Entre os entrevistados, 48% disseram que têm desejo de manter o mesmo envolvimento com a família no futuro, quando a pandemia acabar. As pesquisas mostram que a crise sanitária fez surgir um comportamento que, se mantido, pode dar início a uma nova fase da vida dessas famílias, marcada pelo cuidado igualitário dos filhos entre o pai e a mãe no caso de casais heterossexuais, segundo pesquisadores. A Covid-19 parece ter acelerado o movimento dos pais para se envolver mais com os filhos, disse ao Nexo Matheus Luz Lewandowski, professor de psicologia da UFPEL Universidade Federal de Pelotas. Mesmo que tenha evoluído nas últimas décadas, a paternidade ainda deixa a desejar em termos de cuidado, afirmou. Ao mesmo tempo que estudos no exterior mostram que pais estão com mais disposição para cuidar dos filhos na pandemia, uma pesquisa no Brasil, conduzida na UFPEL, mostra que a maior parte dos homens ainda sente que não tem capacidade emocional de lidar com as responsabilidades da paternidade, mesmo no isolamento social. A pesquisa, ainda em andamento, tem a coordenação de Matheus Luz Lewandowski e Tiago Neuenfeld Munhoz, também professor de psicologia na UFPEL. Os dados são preliminares e baseados em uma amostra de cerca de 600 pessoas que responderam ao formulário da pesquisa, disponível online. Para Lewandowski, o levantamento ajuda a mapear a situação das famílias brasileiras durante a crise e levanta questões sobre o cuidado. Crianças que têm pais, mães, cuidadores amorosos têm uma diferença enorme positiva no seu desenvolvimento, disse ele. Ao comentar a pesquisa sobre paternidade no Canadá, que mostrou que 48% dos homens que se aproximaram dos filhos na pandemia pretendem manter os vínculos, o professor afirmou que ainda há um dado ruim de que 52% desses pais não estão pensando em seguir adiante com esses cuidados. Isso demonstra uma distância muito grande em relação aos papéis de gênero e aos cuidados infantis, disse. É também reflexo de um estigma da figura do homem como cuidador, segundo ele. O homem nunca é visto nesse papel de alguém que cuida. Mas não existe nenhum argumento, nenhuma razão biológica na afirmativa de que homens não podem cuidar de outras pessoas. O professor diz acreditar que a pandemia pode ser uma oportunidade para que homens revejam seu papel na família. Uma maneira de pensar sobre isso é olhar para o lado e ver as mães, ver como elas estão fazendo isso sozinhas, disse. É preciso pensar em como tornar o cuidado mais equitário. Allan Kardec no Livro dos Espíritos esclarece sobre a dificuldade que muitos pais têm para cuidar dos filhos nas perguntas 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher.
Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Allan Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Vinha de Luz, esclarece sobre a paternidade e a maternidade. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.